Parece que está tudo muito nervoso, conflituoso. Aquilo que hoje temos, do que é a nossa verdadeira natureza enquanto seres humanos, e de facto dá que pensar o que é que foi destruído no meio deste processo. Olá, bem-vindos à série do Brands Channel dedicada aos comentários e reflexões dos embaixadores e membros da Brands Community, agora com um novo nome em português, precisamente Dar que Pensar, e com uma nova periodicidade de 15 em 15 dias. E neste episódio viajamos virtualmente, é claro, até Moçambique, é lá que está o Fernando Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Small Compal e embaixador da nossa comunidade para os mercados internacionais em África. Que gosto enorme, Fernando, voltar a estar contigo à conversa e já agora, olá calor, não é? Olá, é um bocadinho calor com chuva, portanto estamos mesmo naquele mês em que se mistura tudo. Uma umidade incrível, mas pronto, está-se sempre bem. Fernando, vamos então dar início à tua reflexão, ao tema que tu propões para dar que pensar, e esse tema começa precisamente com uma questão. No pós-Covid, o mundo está mais agressivo, mais perigoso. Que resposta é que podemos encontrar naquilo que foi a tua reflexão? Aquilo que me estava a chocar de cada vez que via as notícias era que parece que está tudo muito nervoso, muito conflituoso. Nós temos agora uma guerra na Europa que já não me lembrava há alguns anos. Os conflitos sociais, as greves estão por todo o lado e os extremismos e até aquelas coisas que não pensávamos ver, invasões do Capitólio, em Brasília. E deu-me a ideia que nós estamos a ficar muito o nós e o eles, e isso também é exacerbado nas redes sociais. As pessoas praticamente não conversam, as pessoas agridem-se. E em cima disso, acabamos de ver que há dois primeiros-ministros duas senhoras, que abdicaram agora por excesso de pressão ou por um natural cansaço depois da tensão toda do Covid. E, portanto, isso obrigou-me a pensar um bocadinho e também a ver aquilo que aconteceu aqui, por exemplo, na educação. As crianças andaram 2 anos praticamente sem ir à escola, a ler fichas enfim, não tinham acompanhamento nenhum. E, portanto, aqui teve esse reflexo grave também na educação e no atraso. E nós, aquilo que conseguimos perceber era que por aqui não tanto, mas na Europa o Estado ia resolver tudo, não é? Ia chegando e agora se a gente precisar de qualquer coisa tem mais uns trocos para comprar o pão, há subsídios para isto, subsídios para aquilo. E dá a ideia que o Estado, a cada novo problema que aparece, vai tapando com mais dinheiro. Isso não é só em Portugal, isso acontece em vários sítios. Aqui em Moçambique não acontece, mas está-se a ver por todo o lado que os governos já não aguentam a contestação e, portanto, assim que começa a haver uma pressão qualquer, atiram dinheiro para cima do problema. E eu acho que esse é outro problema, porque eu sinto que tenho um contrato com as gerações que me seguem, e, portanto, sinto que não devia estar a gastar mais do que aquilo que produzo, porque senão estou a retirar aos meus netos. E acho que isso está a acabar, porque os níveis de dívida e os níveis de intervenção do Estado são de tal maneira que dá a ideia que não importa para resolver o problema do próximo fim de semana, a gente emite dívida há 30 anos. Isso é de facto um problema e tem a ver com este nós e eles e tem a ver com. Somos cada vez mais nós, os pequeninos que estão hoje vivos, eh, que têm inimigos por aí fora, mas também já não ligam às gerações futuras. Eu acho que isso é claramente um problema. E voltei a reler partes de um livro muito interessante que é o Sapiens. E o Sapiens demonstra, ou pelo menos é a tese, de que no início as diferentes espécies humanas tinham habilidades diferentes. E a do Homo sapiens nem sequer era ser a mais forte. E, portanto, como é que a espécie que não era mais forte num mundo que era visivelmente mais agressivo, mais difícil, como é que ela sobreviveu? E sobreviveu essencialmente, e por comparação com o Neandertal,
que era uma espécie mais forte e que criava eh, pequenas sociedades bastante coesas. Enfim, só se consegue caçar com coesão numa sociedade, e isso era verdade. Mas era, sobretudo, feito à base das pequenas histórias e da realidade que as pessoas partilhavam. Então, a tese dele é de que o Homo sapiens foi a primeira espécie que conseguiu transformar a linguagem e a imaginação em abstrações e, com base nisso, criou modelos de sociedade. E então passaram das pequenos agrupamentos de centenas de pessoas para milhares e depois para milhões de pessoas. E, portanto, aquilo que hoje temos, que são as sociedades em que vivemos e que tratamos como reais e naturais, elas são, na verdade, um produto da nossa imaginação. Começamos, ou, enfim, há sociedades em que é muito forte a religião, que em boa parte é criada. As fronteiras não existem na natureza, mas os homens criaram. Criaram a partir daí os Estados, criaram uma coisa para se orientar que se chamam justiça. Nada disto existe na natureza, nada disto está escrito na pedra em lado nenhum, mas foram coisas que foram criadas, imaginadas e que depois as pessoas se juntaram nessa crença coletiva. A maior de todas é naturalmente o dinheiro, não é? Porque esta dá a ideia que supriu uma quantidade de problemas da sociedade e o dinheiro é de facto uma realidade inventada bastante curiosa, até porque a gente tem papéis que não servem para nada, a não ser para tudo, que é, precisamos mesmo deles para comprar coisas. E, portanto, nós temos estas realidades partilhadas e eu depois gostava de voltar a perceber o que é que aconteceu às pessoas quando saíram do Covid ou quando entraram lá, de livre vontade, e o que é que isto lhes fez à cabeça. E, portanto, demos cabo da imaginação das pessoas, demos cabo da esperança das pessoas, em nome de matar um bicho que ninguém viu, mas que existia de facto e que tinha os seus perigos. Mas achámos por bem fazer tábua rasa de tudo o que era a natureza do homem, que era uma natureza relacional. E, portanto, deixámos de nos relacionar, deixámos de falar uns com os outros e deixámos, sobretudo, de ter este sentimento que aqui em África é muito grande, que é, aqui chamam-lhe o Ubuntu, que é o eu sou porque nós somos. Eu só faço sentido em sociedade e a sociedade só faz sentido comigo. E, portanto, isso que é algo que se vive muito em aldeias pequenas, eu acho que volta-nos a remeter para aquilo do que é a nossa verdadeira natureza enquanto seres humanos. E de facto dá que pensar o que é que foi destruído no meio deste processo. Apareceu-me à frente um estudo feito na América com várias dezenas de adolescentes, em que de facto as conclusões é que o que isto foi grave. Porquê? Porque estudaram adolescentes e, enfim, um grupo perfeitamente comparável com o outro que estudaram depois, antes do Covid. E, portanto, estavam a fazer estudos sobre doenças mentais em jovens eh, até 2019. Então, fizeram a seguir ao Covid, fizeram um grupo equivalente de jovens e compararam os resultados. Bom, e os resultados são absolutamente assustadores. Porque não só estes novos jovens que tinham sobrevivido ao Covid tinham muito mais sintomas e queixas de doenças mentais, ah, e particularmente de depressão, ansiedade, uma série de problemas, mas, sobretudo, tinham também alterações nos cérebros. E, portanto, aquilo que aconteceu de facto, fisiologicamente, foi que houve danos neurológicos. As pessoas saíram do Covid, que foi uma coisa que demorou 2 anos e toda a gente achava que era uma conversa normal, mas saíram dele como se tivessem acabado de passar por um trauma profundo. Como provavelmente as pessoas que estão agora a sair dos terremotos na Turquia e na Síria estão a sair por traumas profundos. As pessoas que saíram de guerras passam por traumas profundos. E estes jovens que tinham apenas passado 2 anos numa, ou o novo normal, parecia uma coisa até engraçada de se discutir,
mas estes jovens saíram de lá mais doentes e com os cérebros mais velhos. Isto arrepia um bocadinho, e eu creio que convoca também a ciência, convoca as comunidades científicas a estudarem um bocadinho melhor isto e talvez fazerem alguma ligação entre isto e aquilo que foram as políticas de saúde pública e a perceber exatamente que conselhos é que dão aos governos quando tiverem a próxima pandemia ou quando tiverem a próxima crise. E eu acho que aqui provavelmente vamos chegar à conclusão de uma boa parte das razões para nós estarmos agora, e se calhar ainda durante algum tempo, num clima de conflitualidade tão grande como este, é capaz de ter a ver com as escolhas que fizemos há 2 anos. E eu aqui, a ligação que fazia com a primeira parte do que falámos, tem a ver com isto, é que a própria democracia também pressupõe uma aceitação de uma coisa imaginada, não é? Pressupõe que eu vou abdicar daquilo que eu acho bem para aceitar aquilo que os outros acharem bem. Ou que um conjunto maior acha bem, não é? Só que implica mesmo ir ao arrepio daquilo que são, aquilo que nós chamamos os nossos maiores instintos, que é eu quero aquilo que é bom para mim, e agora se eu tenho ali uma série de pessoas a querer outra coisa, isso não é bom para mim. E, portanto, isto gera extremismos, naturalmente, isto alimenta extremismos, faz com que aquelas pessoas que não gostam da ideia de serem os outros a mandar, ah, estão naturalmente em polos cada vez mais opostos e a criar cada vez mais dificuldades ao exercício natural do direito de mandar, que é um direito que vem do voto. Mas como o voto também não existe na natureza e é tudo inventado, é nestes momentos que a gente vai buscar a nossa verdadeira natureza, que é, então, mas afinal, nós somos um ser que gosta dos outros, de se relacionar com os outros e, portanto, numa aldeia vai ter que aceitar aquilo que toda a gente decidir, ou eu vou lutar até à última pelas minhas convicções e, olha, seja o que for para o resto da sociedade. Eu acho que a democracia é aquela coisa tão frágil, tão, tão exemplificativa daquilo que foi a evolução da humanidade, que é passar de um convívio para uma coisa que nós temos que criar e criar todos os dias e alimentar todos os dias, porque se não alimentarmos, ela é frágil e ela não vai resistir. E, portanto, esta, esta história, que é a história da democracia, que é uma história inventada também pelo ser humano, acho que precisa também ser repetida todos os dias. E precisa de ser repetida também da próxima vez que houver uma certeza absoluta de que estamos a fazer uma coisa pelo bem de todos. E é bom que se perceba que às vezes as decisões não é por terem boas intenções que acabam por gerar bons resultados. Exato, ou que não há consequências mesmo quando se pensa que se está a ter uma boa decisão, não é? Naturalmente, Consequências naturalmente, negativas. não, como se costuma dizer, não há almoço à borla. E neste caso, Alguém me há, dizia que não há há- bela sem senão. também é verdade, naturalmente. E eu acho que este tipo de afirmações de poder que às vezes vêm quando há crises, Uhum. precisa de ser muito bem ponderada e precisa de haver muito mais apoio da ciência para perceber esta coisa frágil que é o ser humano. Porque senão coletivamente arriscamos-nos todos a uma destruição, não é? Porque já estamos a discutir os temas do ambiente e aquilo que fizemos ao ambiente, naturalmente, e vemos-lo todos os dias. Mas ainda não discutimos aquilo que estamos a fazer a nós próprios e o que é esta sociedade e este modo de governo, este modo de aceitar o outro, implica para a nossa saúde mental. Uh, e acho que tem que ser feito. Acho que Fica tem que pelo ser menos. feito este. É o luto. Se quiseres, o luto deste grande trauma coletivo, Uhum. tem que ser feito depois de percebermos o que é que aconteceu. Uhum. E aí acho que ficaremos todos em paz. Mas até lá, eu acho que ainda vai haver aqui muitos resquícios desta agressividade que ficou. Uhum. Fernando, apetece-me passar já à sugestão de leitura, até porque, como tivemos que colocar esta reflexão aqui em pouco tempo, Sim. Não, obviamente, isto não é. Eu acho que não existem pensamentos isolados. O que existe é uma partilha de coisas e nós vamos buscar bocadinhos onde for. E neste caso, nesta conversa, o primeiro bocado que fui buscar é um livro de Sapiens, que é um livro de facto.
enfim, muito bem feito. Acho que conta muito bem, de forma simples, a história da humanidade. Tem as suas Uhum. teses, obviamente. É bonito e vale a pena. Muito bem. Eu Fernando, recomendo. e fica aqui recomendado a todos os nossos membros da comunidade e aos nossos seguidores. Fernando, muito obrigada por este teu contributo. Um beijinho muito grande de Lisboa. Foi muito bom também ter-te de volta a estes pensamentos. Até breve. Até breve, pois é. Obrigado. Deus a todos. Obrigada, obrigada eu. Para si que nos segue ou só agora chegou ao nosso canal, não se esqueça de subscrever o Brands Channel, de ativar as notificações para ficar a par das nossas estreias e dos nossos conteúdos. Acredite que são de excelência. Fique bem e obrigada pela preferência.